Então vamos começar a falar sobre o primeiro modelo interpretável, que é a regressão linear, né? Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse tipo de modelo. É um modelo bem básico, bem simples, mas que tem algumas propriedades bastante interessantes para a gente nesse curso. Então o modelo linear, como o próprio nome fala, né? Ele assume uma relação linear entre os atributos e o alvo, né? Então, basicamente o que ele fala é o seguinte: ele fala simplesmente, né, que a relação que eu tenho entre meus atributos, vou chamar de x, né, e o meu alvo y, dá para ser modelado como uma reta, né? Então eles são aproximadamente linear. Então ele parte desse pressuposto que, como a gente vai ver mais pra frente, não é muito realístico, mas tem algumas formas de tentar resolver, né? Ah, muito bem. Então ele, assim, pela facilidade de implementação, pela disponibilidade em diversas ferramentas, facilidade de interpretação e de seu uso, ele acaba sendo muito utilizado em várias áreas de análise de dados, né? Então a gente vê esse tipo de modelo sendo utilizado nas mais diversas áreas possíveis, né? Então, ciência política, economia nem se fala, eles fazem muito análise de regressão, só que mais avançado que isso. Ah, na própria computação, biologia, etc., né? Na sua forma mais simples, ela nem sempre é adequada, mas mais para frente a gente vai ver como resolver suas limitações. Então, o modelo pode ser escrito dessa forma aqui, né? Então, eu tenho que é simplesmente uma soma ponderada dos valores da entrada ponderado por um beta, né? Então, cada variável xi tem um beta i associado, eu tenho um outro beta aqui sozinho, um beta zero, né? Eu vou explicar em mais detalhes no próximo slide, mas então a relação é extremamente simples, é uma soma ponderada que vai te dar a predição de saída, né? Bom, então aqui a gente tem o que significa cada um desses termos, né? O primeiro termo aqui, o beta zero, é chamado de intercepto, em inglês intercept, bias, né? Que vai definir a altura da nossa curva, né? Por exemplo, se o beta é zero, significa que quando todos os pontos x forem zero, o resultado da predição é zero. Então ele cruza ali bem na região 0, 0. A somatória que eu tenho aqui, né? Então cada beta i é chamado de coeficiente ou peso, que representa o peso da predição de um atributo i. E esse epsilon aqui no final é o erro esperado, o ruído, né? Vamos passar aqui para o próximo. Eu vou falar mais para frente também desse ruído, tá? Então, os coeficientes betas desse modelo, ele pode ser determinado pelo método dos mínimos quadrados, né? Então, é um método que tem para determinar esses valores, dado um conjunto de pontos de entradas e a saída esperada, que tem implementações bastante eficientes para te retornar um resultado muito rápido, né, com os computadores modernos atuais. Então ele tem um método muito interessante para você determinar os coeficientes e com garantias de otimalidade, né? E também sem viés com variância mínima. O que significa isso, né? O sem viés com variância mínima? Ele significa o seguinte, né? Que a média das predições do seu modelo, ela vai tender para a média real, né? Média real sem viés. E o erro quadrático, que é obtido pelo modelo, vai ser o menor possível de acordo com a base de dados que você tem, né? Por que a gente fala o menor possível e não um erro de predição zero?
Porque quando a gente faz a medição da base de dados para fazer a coleta, a gente está sujeito a problemas de precisão, de ruídos de medição, que ocorre naturalmente em muitas das bases de dados, né? Então, mesmo que o nosso modelo seja perfeitamente linear, quando a gente vai fazer medições que são ruidosas, a gente não vai ter algo muito perfeito, não, né? A gente vai ter um errinho aqui, né? Que não vai fazer com que a reta passe por todos os pontos, tá? E esse erro é um erro particularmente interessante, que é o esperado aqui para esse modelo linear, né? O que você assume que esse erro vai... A cara desse erro, né, para esse modelo é que ele siga uma distribuição normal. Então, o que esse erro quer dizer? Quer dizer o seguinte, olha, para um mesmo ponto x, né, vamos dizer x' aqui, se eu fizer uma medição do valor de y para esse mesmo x' aqui, nem sempre eu vou ter o mesmo valor, né? Então, uma vez que eu medir, eu posso ter um valor aqui. Outra vez pode ter um pouquinho menor, outra vez um pouquinho maior. Outra vez deu de novo esse aqui. Aí outra vez um pouquinho menor, um pouquinho maior. Então assim, toda vez que a gente fizer essa medição do valor esperado para o variável x', para o valor x', eu não vou ter sempre o mesmo valor, né? É aquele caso que eu comentei do exemplo do modelo de predição de valores de imóveis, em que você tem a situação que se você pegar vários imóveis com a mesma descrição, nem todos eles vão ter o mesmo valor, né, de venda. Então sempre vai ter alguma variação. E esse é o erro que a gente espera encontrar nesse modelo, que esse modelo já assume que você vai ter, né? Então por isso que o erro quadrático obtido vai ser o menor possível dado a qualidade dos dados que você tem, tá? Então, em relação a esse termo de erro, né, então, o que eu acabei de explicar, a gente espera que os dados não são coletados de forma perfeitas, né? Além do problema de ruídos externos de medição ou erro de medição, também pode ser que a gente tenha falta de atributos, né? Ou seja, dois pontos que a gente pensa que são exatamente iguais não são necessariamente iguais, porque tem algum atributo faltando ali que a gente não mediu que diferencia esses dois, né? Então, mesmo dois pontos iguais podem não ser exatamente iguais porque a gente não tem uma completude do conjunto de atributos que a gente poderia coletar para diferenciar deles, tá? E a utilidade desse método, ele só é garantida do método dos mínimos quadrados, né, para encontrar os coeficientes. Ela só é garantida se a gente assume que o erro é gaussiano. Então, o que é um erro gaussiano, né? Então, a distribuição dos pontos, né, segue essa curva aqui, chamada curva normal. Ou seja, a maioria dos erros, a maioria das medições com ruídos vão estar em torno da média, tá? E uma pequena parte dos erros, aqui assim, ó, aqui e aqui, vão ser erros grandes, né? Então, assim, eu tenho muitos erros pequenininhos que estão em torno da média. Então, a maioria dos erros são muito pequenos e não causam um impacto muito grande na medição, e pouquíssimos dos erros são muito grandes, a ponto de afetar alguma coisa tal que a gente pode inclusive descartar como anomalia, né? E também outra característica é que os erros podem ser tanto negativos e positivos, tá? Então eu posso tanto errar para mais ou para menos. Então, assim, um imóvel que você avaliou como, sei lá, custando 100 mil reais, se você avaliar esse mesmo imóvel em condições diferentes, como corretores diferentes, etc., você vai ter uma variação, né?
Só que, sei lá, talvez deve variar em torno de 10 mil para cima, para baixo. Então pode ser, um fala que é 100 mil e 110 mil, outro fala que é 90 mil, outro fala que é 105 mil. E dificilmente você vai encontrar alguém que vai falar, não, peraí, isso aqui vai valer 500 mil, né? Então, dificilmente se encontra uma medição que vai dar um valor muito diferente, né, da escala do teu problema, muito diferente do que você mediu. A qualidade desse modelo, ela depende de várias propriedades que a gente assume que os dados possuem, tá? E veja que nesse ponto vale mencionar que o que a gente assume, né? Idealmente, antes de você aplicar um método de predição, você vai verificar se os seus dados possuem essa propriedade, né? Se a base de dados coletada ela tem todas essas propriedades, ou pelo menos boa parte delas, né? Para ser compatível com o modelo linear. O que acontece muito, que a gente vê na prática, né, o que é errado, é que você simplesmente ignora isso, aplica o modelo e pronto, né? E vamos ver o que resultado que vai dar. Né? E talvez isso seja até estimulado por conta de artigos que estão fazendo algum benchmark de um método novo, e aí pega aquelas centenas ou milhares de bases de dados que já são utilizadas há muito tempo e simplesmente aplica o método e gera um modelo para comparar através da acurácia ou do erro de predição. Então eles não estão preocupados com essas propriedades. Mas na prática, no mundo real, né, você foi contratado para fazer uma análise de dados, gerar um modelo de predição e tentar encontrar uma explicação para as predições desse modelo. Nesse caso, você tem que tomar esses cuidados, você tem que observar as propriedades da base de dados, ver se o modelo que você está aplicando é compatível. Senão, às vezes, você vai gerar um modelo que você pode achar que tem uma predição razoável, mas tem algumas particularidades ali que pode te quebrar as pernas em certas regiões de predições, né? Então vamos ver as propriedades para o modelo linear. Então, primeiro é a linearidade, que é meio que óbvio, né? A relação entre os atributos e o alvo tem que ser linear, senão a gente não tem como encontrar um modelo muito bom para os nossos dados, né? E os efeitos dos atributos são independentes, então a gente assume que não existe, por exemplo, interação entre atributos, né? E não existe não linearidade entre atributos. Então a gente sabe que, ou a gente assume que, espera que, né, que não existe um termo que um x e xj que interagem e que deveriam ser um atributo, né? Que é a união desses dois. A gente assume que não tem nenhum atributo que se comporta não linearmente com a variável de predição, né? Então tudo isso a gente tem que assumir, tem que pelo menos verificar se o comportamento reflete essa propriedade para o modelo linear funcionar adequadamente. Outro ponto é a normalidade, ou seja, a distribuição do alvo dados os atributos segue uma curva normal, que é o que eu expliquei agora do termo de erro. Então ele fala que para o mesmo valor de atributo, digamos que eu tenho aqui x igual a 10. Então para x igual a 10, se eu fizer várias medições do valor de y, eu vou ter uma distribuição desse formato aqui, né? A maioria em torno de uma média e uma minoria, né, mais distante da média. A outra propriedade, né, um nome difícil de falar, homocedasticidade, né, ela fala o seguinte: a variância das medições são similares em diferentes grupos de dados, né? Tem um pouco de relação com essa distribuição que eu tenho aqui, mas ele fala o seguinte, olha. Então, digamos que eu tenha o x aqui, né? Eu tenho vários pontos x. Então,
Então, esse x aqui, digamos que eu tenha uma distribuição assim, uma variância assim, né? Então, ele varia daqui até aqui. Esse ponto x, ele tem uma variância desse tipo aqui. Então, a variância é quando eu faço várias medições repetidas para esse mesmo x, né? Aí tem outro que está aqui e o outro que está aqui. Então veja que essa base ainda continua tendo uma relação linear, né? E o erro de mensuração para cada valor de x, ela é uma distribuição normal e de mesma variância, ou variância muito próxima entre cada valor de x, né? Então eu preciso que a variância seja mais ou menos igual para ele ter uma corretude, porque senão o que acontece? Ele pode ter um erro muito pequeno nessa região e muito grande nessa região, né? O que eu quero evitar é algo desse tipo aqui, olha, aqui tem uma variância assim, aqui está assim, aqui está assim e aqui está assim, né? Tem formas de tratar isso? Tem, a gente vai ver nas próximas aulas, né? Mas por enquanto a gente deseja que a nossa base de dados tenha essa propriedade. Outra propriedade são os atributos fixos, né? Então a gente assume que os atributos são mensurados sem ruídos. Então o ruído está na variável de predição. Mas as variáveis que a gente mede para predizer o resultado, elas são livres de ruídos, ou deveriam ser, né? Nem sempre a gente pode garantir isso, mas a gente tem que tentar da melhor forma possível. E também, finalmente, a ausência de multicolinearidade, né, que trata da correlação entre os atributos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso ter um atributo, deixa eu desenhar aqui, xi, tá? Que pode ser descrito como a combinação linear de outros atributos que estão na base, né? Deixa eu colocar aqui. Então, digamos que eu tenho esse atributo xi que pode ser descrito como uma combinação linear, uma soma ponderada de xj, xk e xl, tá? Por que eu não posso ter isso aqui? Porque se torna redundante, né? Se eu tenho essa relação, então eu posso substituir xj, xk e xl por xi, né? Porque eu consigo representar esse valor através de valores de outras variáveis. Ou seja, eu só preciso, na verdade, de um desses atributos na minha base de dados. E qual que é o problema de eu ter multicolinearidade? Na hora da gente interpretar o modelo, a importância das variáveis, quando a gente tem uma situação dessa aqui, vai ser distribuída entre cada uma das variáveis multicolineares, né? Então, quando na verdade todas as variáveis têm a mesma importância, e a importância é compartilhada, a importância vai passar a ser distribuída, né? Então, se eu tenho que a importância de qualquer uma delas deveria ser um fator de, sei lá, vou chamar um número 10 aqui, de 10. Na verdade, pode ser 10. Com a ocorrência de multicolinearidade, a importância de cada uma delas vai ser 2,5. Então, quando a gente analisar o nosso modelo, a gente vai falar, bom, o xi tem uma importância mais ou menos baixa, porque é 2,5 apenas, né? Xj também é 2,5, somente 2,5, xk também. Só que, na verdade, todos eles têm importância 10, só que apenas uma das variáveis deveria estar no modelo, né? Então, isso pode atrapalhar a nossa interpretação do modelo. Então vamos lá, a propriedade, aqui vai ser um pouquinho uma repetição, mas só para resumir, né? A propriedade de linearidade é interessante quando a gente quer modelos interpretáveis. Então, se a gente sabe que os nossos dados, a relação apresentada nos nossos dados é linear, a gente sabe que é muito simples a gente modelar o nosso preditor e interpretar, né? A gente vai ver a interpretação daqui a pouco. E esse motivo faz com que esse modelo seja muito popular em pesquisas quantitativas de várias áreas, né? Porque
Se você consegue simplificar o teu processo em estudo para uma coisa tão simples quanto uma reta, é muito fácil a gente conseguir entender melhor o sistema. Só que, claro, se não é possível modelar de forma linear, a gente vai ter predições incorretas e interpretações incorretas. Os coeficientes do modelo apresentam uma descrição muito clara do impacto do atributo no alvo, a gente vai ver no próximo slide. E em análises clínicas em particular, né, a gente quer saber o resultado do uso de um medicamento, mas também o impacto em pacientes de idades diferentes, né, com ou sem doenças pré-existentes, etc. Então, esse modelo ele permite que a gente faça ajustes na nossa entrada para determinar qual é o impacto se eu tiver outras situações diferentes do que eu observei, tá? Outra coisa interessante é que se eu tiver realmente um erro gaussiano, né, a gente também pode estabelecer intervalos de confiança para os coeficientes. Então, lembrando, se o erro é gaussiano e a variância é constante ou quase constante ao longo dos meus dados, né, eu consigo determinar o intervalo de confiança para os coeficientes. Né? Então, aí com isso, por exemplo, se eu falar assim, olha, eu tenho uma confiança de 95% para um certo coeficiente ser igual a 2. Né? Isso pode significar que o coeficiente está entre 1 e 3 e que se a gente pegar 100 amostras diferentes de dados, em 95 aplicações do modelo linear a gente vai gerar o mesmo coeficiente. Ou melhor, gerar o coeficiente correto. Né? Então, veja, tem uma garantia estatística da corretude dos nossos coeficientes. Né? Então, a gente sabe o quão confiável é cada um dos coeficientes que a gente gerou. E como é que a gente interpreta o modelo linear? Então, a gente tem várias formas de interpretação de acordo com o tipo de atributo. Então, se eu tenho um atributo numérico, que talvez seja o mais comum, eu tenho o seguinte, olha, se eu aumento esse atributo em uma unidade, eu aumento o valor da predição na quantidade do seu coeficiente. Então, digamos que eu tenho um modelo linear na predição de preço de imóveis, e eu tenho que o coeficiente correspondente à metragem quadrada é 100. Isso significa que a cada 1 metro quadrado que eu aumento a minha casa, o valor do meu imóvel vai aumentar em 100. Tá? Então, é uma explicação extremamente simples, é muito intuitivo. Né? Atributos binários, ele fala que o coeficiente vai indicar o quanto que vou aumentar ou reduzir, dependendo se eu tenho a presença ou ausência daquele valor. Né? Então, por exemplo, se para o atributo é permitido animais de estimação, eu tenho um coeficiente de 500, ele fala, olha, se você permite animais de estimação, você aumenta o valor do imóvel para R$500. Né? A ausência desse atributo, né, fala então que você não tem esse R$500 bônus. Então é fácil você perceber o impacto de você permitir, né, animais de estimação. Quando você tem atributos categóricos, geralmente eles são modelados como atributos binários através do one-hot encoding, né? Então, por exemplo, aí a interpretação reverte para os atributos binários. Né? Então, vamos dizer que eu tenho, sei lá, um atributo chamado faixa etária, que é criança, adulto, idoso. Tá? E vamos simplificar aqui, só falar que são divididos em crianças e adultos. Esse atributo categórico ele pode ser transformado em 2 atributos binários. Então, vou chamar de x criança e x adulto. Sendo que x criança igual a 0, indica que não é criança. X adulto igual a 0 indica que não é adulto. Né? E x criança igual a 1 indica que é criança. E x adulto igual a 1 indica que é adulto. Né? Sendo que somente um dos dois pode ter valor igual a 1. Não faz sentido eu ter os dois igual a 1, a não ser que eu esteja modelando também idoso, né? E aí a gente pode falar, olha, 0, 0 significa que é idoso, 0, 1 significa que é adulto, 1, 0 significa que é criança. E o 1, 1 é uma anomalia que não pode existir. Mas ok, então vamos dizer que eu tenho esses 2 coeficientes aqui para essas variáveis, né?
beta 0,3 para criança e 1,2 para adulto. Se eu alterar, veja que quando eu altero esses atributos, eu tenho que alterar os dois atributos ao mesmo tempo, né? Se eu alterar criança 0 e adulto 1 para criança 1 e adulto 0, eu vou reduzir o meu valor y em 0,9. Por quê? Porque eu estou reduzindo, como eu passei adulto de 1 para 0, então eu estou reduzindo em 1,2. E como eu passei criança de 0 para 1, eu estou aumentando em 0,3. Então 0,3 menos 1,2 vai dar menos 0,9. Eu estou reduzindo o meu alvo de predição em 0,9. Também algo muito particular aqui do modelo linear é a variância explicada, também chamado de R ao quadrado, né? Ou coeficiente de determinação, que ele vai medir o quanto da variância da minha variável alvo é explicada pelo seu modelo, né? Então, é um valor entre 0 e 1 que a gente pode interpretar como um percentual, né? O percentual da variância que é explicada. E como é que eu calculo isso daqui? Então, é 1 menos, né, o erro quadrático, que é simplesmente a soma da diferença entre o valor real e o valor previsto, né, predito pelo modelo, elevado ao quadrado, dividido pela variância do meu valor real, tá? De todos os meus pontos, né? Então, o que isso significa? Se o meu erro é 0, ou seja, ele acerta tudo, o R ao quadrado vai ser 1, né? 1 menos 0 que vai ser 1. Ou seja, ele explica 100% da variância da minha variável alvo, né? Porque ele sempre acerta a variável alvo. Agora, quanto maior for o meu erro de predição, né, menor vai ser o meu valor de R ao quadrado. Ou seja, pior vai ser essa explicação. Quanto maior a variação, menor vai ser esse termo aqui e maior vai ser o coeficiente de determinação. Não é isso? Espera aí. Quanto maior a variação, menor isso aqui, né? Ou seja, uma maior variação vai te permitir que você erre um pouco mais, porque o erro é explicado de acordo com a variância da sua variável alvo, né? Então, a gente tem essa ferramenta aqui no modelo linear para poder ter uma outra indicativo da qualidade do modelo, né? O quanto que ele explica. Então, basicamente, eu tenho isso, né? Erro 0, o R ao quadrado é 1. Se eu tenho, por exemplo, que o meu coeficiente de intercepto, o meu coeficiente linear para cada atributo for 0 e do intercepto for a média dos valores de y, eu tenho que o meu R ao quadrado é igual a 0, porque isso significa que eu estou predizendo simplesmente todo mundo como uma reta, né? Está sendo uma linha horizontal ali. Então, todo mundo vai ter a predição do mesmo, todos os pontos vão ter os mesmos valores, vai ser constante a minha predição. Ou seja, ele não está explicando nada da variação, né? Não tem uma variação na minha predição. Então, nesse caso, a gente tem aqui que o nosso R ao quadrado vai ser 0. Pode acontecer eu ter um erro ao quadrado negativo, e isso significa que você encontrou um preditor pior do que simplesmente usar a média, né? Isso é um efeito muito difícil de acontecer, acontece mais quando você tem modelos não lineares. Outra coisa é que o R ao quadrado é monótona, crescente, ou seja, em relação ao número de variáveis, ou seja, então, se eu acrescentar qualquer atributo, mesmo que seja um atributo aleatório, né, eu faço um atributo x5, que são números aleatórios, esse valor vai aumentar, mesmo que aumente muito pouquinho, mas vai aumentar. Então, se eu quiser fingir que meu modelo é bom, eu poderia, por exemplo, acrescentar 10 milhões de atributos aleatórios, e aí meu R2 vai subir, né? Vai ficar um pouquinho melhor.
Um modelo com um r ao quadrado pequeno, ele não tem muita utilidade prática, porque quer dizer que você não está explicando muito bem o que está se passando, né? E aqui a gente tem a fórmula do R2 ajustado para você ajustar em relação ao número de variáveis, né? Só para você não ter esse efeito aqui que você vai aumentando variáveis aleatórias e vai melhorando o seu r ao quadrado. Então aqui a gente tem um exemplo, tá, de um modelo linear aplicado numa base de dados de predição de quantidade de bicicletas alugadas, de acordo com diversos atributos, né? Então a gente tem aqui o coeficiente ou peso, que são os nossos betas para cada atributo, o erro associado a cada um desses atributos, né? E um valor estatístico para falar o quanto que eles são relevantes, né? O quanto que esse atributo é realmente relevante, quanto eu tenho certeza do que eu estou falando aqui na predição. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, olha, se por acaso você muda de estação e muda para a estação primavera, você vai ter um acréscimo de 900 bicicletas sendo alugadas. Só que lembrando, né, como isso aqui é uma variável categórica, quando você muda spring para 1, verão, outono e inverno, que acho que não aparece aqui, vão passar para 0, né? Então, na verdade, esse 900 aqui vai ter que ser subtraído de 138, 425 e o inverno que foi cortado daqui, porque talvez não tenha tanta importância, né? Outra coisa interessante aqui, vamos ver. Se o tempo for chuvoso, nevasca, temporal, você reduz em 1900, né, a quantidade de bicicletas. Cada 1 grau de temperatura que você acrescenta, você aumenta 110 novas bicicletas alugadas, né? Então, veja que a interpretação aqui é muito simples. Amanhã vai ser um pouco mais quente, então pode colocar mais bicicleta à disposição porque vai ter maior demanda. A gente vai sair do inverno e vai passar para a primavera. Mesma coisa, a gente tem aqui o quanto que vai ter de aumento na demanda, né? Então é muito fácil você entender a interpretação. Além disso, você também consegue fazer essa plotagem aqui, que ele fala, olha, cada pontinho é o coeficiente e a barra fala o intervalo de confiança, né, para cada um desses coeficientes. Então vocês percebem que, por exemplo, o fato de ser um dia de trabalho ou não, eu tenho uma confiança razoável no valor dele, que é um valor de impacto baixo, mas tem um impacto positivo, né? Aqui no caso de temporais, né, chuvas e neve, ele sempre vai ter um impacto negativo. Tem um intervalo de confiança maior, né, que a gente tem que levar em conta. Então, por exemplo, olhando aqui, significa que ele pode reduzir a demanda em 500 ou até 2.500, né? Sendo que o caso geral deve ser em torno de 2.000. E tem outras complicações que a gente percebe aqui, né? Aliás, antes de ver as complicações, vamos ver aqui, ó, a temperatura tem um intervalo de confiança bem pequenininho, então a gente sabe que ele é um coeficiente que está muito certeiro em relação ao que a gente espera. E tem esses casos aqui que são mais complicados, né? Então, quando passa para verão, ele pode ter um impacto positivo ou negativo, né? Por quê? Porque depende muito do verão, né? Às vezes você tem um verão que está um clima mais agradável, às vezes você tem um verão que está um clima insuportável, muito quente, né? E aí você tem uma demanda mais baixa no aluguel. Outra coisa que a gente também pode fazer é medir o efeito de um atributo, né? Então, para cada ponto da minha base de dados, eu calculo o beta j vezes xj, então multiplico o coeficiente pelo valor daquele atributo, né? E ploto a distribuição dele como um box plot.
para ver qual que é o efeito, né? Ou seja, aqui a gente tem uma percepção do efeito da escala do atributo, né? Porque vamos pensar assim, qual que é a escala do atributo verão? Vai entre 0 e 1. Qual que é a escala de temperatura? Vai entre menos alguma coisa até 40. Né? Então são escalas diferentes, então o efeito pode não ser tão perceptível no gráfico anterior, né? Só olhando os coeficientes. E aqui a gente tem uma percepção maior, né? Melhor. Por exemplo, a temperatura e a data, né? Temperatura e a data. Eles têm um impacto positivo maior, um efeito, né, maior em relação a um atributo como, por exemplo, vamos pegar aqui se é um dia de trabalho ou não, né? Vou passar aqui para o próximo. Também a gente pode usar esses coeficientes como uma explicação individual, né? Então a gente pode pegar um ponto de interesse, né? Então digamos que amanhã a previsão é que a gente tenha esse dia com esses atributos aqui. A gente está no inverno, o ano é 2011, o mês é janeiro, não é feriado, é quinta-feira, etc, etc, né? Eu posso pegar esse ponto, posso pegar o gráfico anterior do Boxplot e plotar os pontos onde é que eles estão. E aqui, o que eu vou ter é o seguinte, eu vou ter o efeito, né, o efeito instantâneo dos coeficientes naquele ponto específico, né? Então, como que eu interpreto isso daqui? Eu interpreto da seguinte maneira, olha só, a umidade, né, vamos ver aqui a umidade. A umidade, ela vai ter um efeito de mais ou menos, vamos ver aqui, menos 1000, né? Então, se eu aumentar um pouquinho de nada a umidade, ele vai ficar em torno desse valor de impacto, desse valor de efeito, né? Depois a gente vai ver outras formas de visualizar essas explicações individuais que trazem um detalhe maior do que a gente quer realmente extrair daqui. Isso aqui é só um gráfico auxiliar para a gente tentar entender o que está se passando. Bom, então alguma discussão, né? Então, embora a gente tenha um modelo que seja de fácil leitura, fácil entendimento, né? Ele tem alguns probleminhas de interpretabilidade, que é, primeiro, ele usa como valor de referência um ponto que x é todo igual a zero, né? E a gente vai ver mais para frente que nem sempre a gente quer esse ponto de referência. Porque o ponto x igual a zero pode não ser um ponto real, né? Por exemplo, pega o caso dos imóveis. Tem como todos os atributos serem iguais a zero? Então eu tenho um imóvel de 0 metros quadrados, eu não tenho nada, né? E quando na verdade pode ser mais interessante a gente ter como referência um imóvel médio, né? Um imóvel que é mais comum de existir, que é usado como baseline para você determinar o valor dos outros. Pode ser mais intuitivo para a gente interpretar com esse outro valor de referência. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode reduzir esse problema centralizando os atributos em torno de um ponto médio. Então a gente pode pegar os atributos e falar assim, olha, vamos centralizar isso em torno da média do valor de cada atributo e aí a gente vai estar usando como valor de referência o x médio, né? Só que, por sua vez, os atributos também perdem um pouco do seu significado natural e você tem que levar isso em conta na hora de interpretar. Para atributos categóricos, ao invés de usar o one-hot encoding, pode ser interessante aplicar a codificação por efeito, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem faixa etária jovem, adulto e idoso, né? Se a gente assumir jovem como referência e adulto como x1 e idoso como x2, então jovem não entra na nossa base de dados com um atributo referenciando ele diretamente. A gente vai ter um atributo x1 que se refere a adulto, x2 que se refere a idoso, e a gente codifica da seguinte forma. Então aqui que nem o one-hot encoding, então adulto é 10, idoso é 01, e o atributo de referência que é o jovem vai ser -1, porque vai dar o efeito negativo
né? O oposto, né, do caso dele não ser nem adulto nem idoso, né? Então pode ser uma coisa mais interessante. Outro problema é que o modelo também não leva em conta a interação entre atributos, né? Mas como eu falei, eu posso modelar isso manualmente. Então, por exemplo, aqui ele fala, né, ó, aumentar o imóvel em um quarto implica em aumentar a área. Eu não consigo aumentar o número de quartos do meu imóvel sem que eu tenha mais espaço para aumentar, né? Então eu posso ter aqui, ó, por exemplo, x número de quartos, x metros quadrados, e eu posso criar essa variável manualmente, que é x vezes x número de quartos vezes x metros quadrados, né? E isso aqui cria uma não linearidade no meu modelo. Então, isso aqui faz com que, mesmo que o meu modelo não seja totalmente linear, não seja linear, né? Não tem como ser totalmente ou parcialmente, mas mesmo que o meu modelo não seja linear, se a não linearidade é modelada por isso daqui, eu posso acrescentar manualmente, né? Mas para isso, lembrando, você tem que estudar a sua base de dados, você tem que namorar um pouquinho a sua base de dados, fazer um pré-processamento, estudar e falar, peraí, isso aqui faz sentido ser uma variável de interação. Vamos acrescentar, né? Pode ser também que seja o caso de eu acrescentar isso daqui e cortar isso, né? Então, tem vários casos que depende de uma pré-análise da sua base de dados. Não linearidade também tem que ser incorporada manualmente. Então, às vezes a gente pode colocar uma variável assim, e elevado a menos x metros quadrados, log de x número de quartos, sei lá, coisa do tipo, né? Então pode ser que a gente tenha que acrescentar na linearidade manualmente. Novamente, requer estudo apropriado para verificar isso daqui. Quando a gente tem muitos atributos, ele não faz uma seleção dos atributos realmente importante, então ele vai, modelo linear por característica, ele vai tentar utilizar todos os atributos, dificilmente você vai ver um atributo zerado, a não ser que ele realmente não tenha importância nenhuma, né? Mas a gente pode criar um modelo esparso, por exemplo, usando o laço, que é chamado, né, List Absolute Shrinkage and Selection Operator, que ele minimiza, então ele tenta encontrar os coeficientes beta que minimiza o erro quadrático médio, tá? Mais um fator de regularização, que no caso aqui é a soma do valor absoluto dos coeficientes multiplicado por esse lambda aqui, que é um parâmetro do usuário, né? E isso força que algumas das variáveis sejam iguais a zero. E é interessante porque, dependendo do valor de lambda, a gente vai ter uma quantidade de variáveis, né? Então essa figura mostra um pouquinho isso, né? Então, dependendo do valor de lambda, a gente vai ter, imagina que cada um desses aqui é atributo, né? A gente vai ter uma quantidade maior de zeros conforme eu vou aumentando o meu lambda, até que todos fiquem zeros. Então, inicialmente com um lambda muito pequeno, ele é simplesmente uma regressão linear, e ele vai reduzindo, encolhendo, né, a quantidade de variáveis ativas até que ele se torne tudo zero, se você colocar um lambda muito grande. Um exemplo aqui do laço, usando para aquela mesma base de dados, a gente repara aqui, olha, que a gente tem um monte de atributos iguais a zero, e ele selecionou simplesmente dois atributos aqui, temperatura e a data, né? Se a gente relaxa um pouquinho, aí ele também acrescenta aqui o inverno, temporal, vamos ver, temperatura continuou, umidade e a data, né? Então ele vai acrescentando. Agora um problema que dá para notar aqui. Veja que a importância do atributo, a magnitude da importância, ela muda conforme os atributos que são selecionados, né? Então você não tem aquela aquela importância constante ou quase constante entre vários modelos diferentes. Então isso também tira um pouquinho da interpretabilidade, né? Como a gente seleciona atributos? A gente pode usar conhecimento de especialista, né? Que é o melhor. A gente fala, o especialista olha e fala, esse atributo não serve para nada.
Remove atributos que apresentam baixa correlação com o alvo. É perigoso porque às vezes ela pode apresentar uma baixa correlação com o alvo, mas junto com outras variáveis ela ajuda bastante na predição. Ou a gente pode fazer o Forward Selection ou Backward Selection. Né? O Forward Selection é: gere modelos com apenas um atributo. Então, gera um modelo com x1, um modelo com x2, um com x3, um com x4, etc. Escolha o melhor modelo e fixa esse atributo. Vamos dizer que x2 é o melhor. Aí eu gero um modelo com x2, x1, x2, x3, x2, x4, pego o melhor e vou fazendo isso até que eu tenha o número de atributos que eu quero. E o Backward Selection é o contrário. Pegue todos e eu vou removendo individualmente, gero um novo modelo para ver qual foi a redução de atributo que causou menor impacto. Vantagens do modelo linear, para terminar essa parte da aula. Então, a combinação linear é clara e fácil de entender. É um modelo amplamente utilizado, tem disponível em várias linguagens de programação, várias bibliotecas. Existe uma experiência de muitos e muitos anos estudando essa área. Então, você tem uma literatura vasta para entender suas limitações e superar suas limitações. Garante que a gente encontre o coeficiente ótimo dadas certas propriedades, gera intervalos de confiança e testes estatísticos e tem extensões para levar em conta a interação e não linearidade. E a desvantagem é que interações e não linearidades têm que ser feitas manualmente. Isso dá trabalho e às vezes não é possível ser feito manualmente. Ele geralmente tem uma acurácia muito distante dos preditores não lineares que a gente aplica na prática, e é muito fácil você pegar uma base de dados que apresenta multicolinearidade, e isso causa problema nas interpretações, como eu já exemplifiquei. Né? Então, esse é o primeiro modelo que a gente viu. A gente vai ver outras extensões do modelo linear. Na próxima aula vai ser o regressão logística, que é o modelo linear que não é linear na verdade, né? Mas para classificação, e em seguida a gente vai ver os modelos lineares generalizados.